Fala galera, e The Walking Dead Dead City chegou ao final de sua primeira temporada, mostrando muito pra gente como que está a relação de Hershel Jr. com a Meg. Mas aí que tá a pegadinha. Não é só a relação com ela que importa para a segunda temporada, pro que vai acontecer com Hershel Jr. daqui pra frente. Qual vai ser a relação de Hershel Jr. com a personagem da Dama. Galera, antes da gente começar, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda porque não custa nada. Dá o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. E galera, caso alguém ainda não tenha visto os episódios de The Walking Dead Dead City, inclusive tem um vídeo aqui, né, explicando direitinho o que aconteceu sobre a distribuição no Brasil e tudo mais. Não tem nenhuma previsão ainda de quando esses episódios irão ser lançados no Brasil oficialmente, para que inclusive a gente tenha os episódios dublados, que muita gente pergunta, cara, tem episódio dublado, tem não sei o que. Não temos episódios dublados, tá? A gente tem apenas nosso querido Katai Plus, nosso grande Guilherme Katai, nosso mago do universo da Walking Dead, que sempre pega o episódio, legenda o episódio, que é o episódio que todo mundo assiste em todos os grupos que tem de universo da Walking Dead por aí. E uma lembrança muito importante, galera, sempre temos que ajudar nosso grande Guilherme Katai, certo, galera? Aqui na descrição do vídeo, ó, tá o nosso grupo do Telegram, entra lá, fã do universo da Walking Dead, tem que estar sempre contra os fãs do universo da Walking Dead, para de perder tempo se não entrou no grupo ainda, entra lá, e lá, inclusive, assim, ó, grupo comandado pela nossa grande xerife Nicole, todos os episódios da Dead City estão lá, todos os episódios de Fear the Walking Dead estão lá, todos os episódios de The Walking Dead estão lá, todos os episódios de Orbion, todos os episódios, inclusive de The Last of Us, estão lá. Então assim, ó, entra no nosso grupo do Telegram. Galera, começando aqui, ó, Hershel Jr., ele não teve um grande desenvolvimento nessa primeira temporada de The Walking Dead Dead City, né? Ele era a grande busca ali, ela é, querendo ou não, ele é a grande motivação do porquê tem, né, essa reunião novamente de Meg e Negan e tudo mais, aquilo tudo que a gente viu na primeira temporada. Só que a maneira como acaba o sexto episódio ali, e a maneira como é apresentado, né, no sexto episódio, a gente já sabia que a relação entre o Hershel Jr. e a Meg estava conflituosa por causa do flashback que acontece lá no segundo episódio. Só que no sexto, quando a gente tem aquela grande conversa deles no carro, inclusive aquele momento que a gente tem, né, deles lá vendo a querida Estátua da Liberdade lá, a gente percebe que tem muito mais ainda a ser explorado nessa relação completamente quebrada entre os dois. Completamente quebrada. Ele coloca coisas na cara da Meg ali sobre ela não dar importância para ele realmente, né? Ela colocar muitos fantasmas sobre o que é o Hershel Jr., do que tem por trás do Hershel Jr., o que aconteceu com o Glenn, caso do Negan e tudo mais. Isso é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que o Hershel Jr. ele não tem nenhum tipo de afetividade numa relação de filho, mãe, tudo mais. Ele não tem. Ele tem um grande afastamento. E esse afastamento, querendo ou não, nos leva a acreditar o quê? Os desenhos que ele faz, que a Meg inclusive encontra, né? Inclusive aquele grande retrato que ele desenha lá da dama e tudo mais. Algo aconteceu entre os dois. Algo aconteceu entre os dois. Por que o Hershel Jr. não pega e conta para Meg sobre o seu dedo, que foi retirado pela dama, que inclusive é usado pela própria dama contra o Negan lá, para o Negan ficar sim a favor dela e sim trabalhar para ela. Aquela coisa toda que a gente viu. O que aconteceu nessa relação dos dois? Qual é a influência que a dama realmente está colocada sobre o Hershel Jr.? Será que a gente vai ver, né, o Hershel Jr. sendo aquele personagem que vai quebrar a sua relação ainda mais com a mãe e vai ter sua aproximação com a personagem da dama nessa segunda temporada? É algo que eu, quanto fã do universo da Walking Dead, gostaria muito de ver. Por mais que o Hershel Jr. ele é completamente diferente, né, daquele Hershel Jr. que a gente conhece já como criança lá no final de The Walking Dead, inclusive aquela grande ameaça que ele faz pro personagem do Negan, essa quebra e essa aproximação dele com a personagem da dama traria muitas possibilidades maiores para essa história ainda, da Meg estar contra o seu próprio filho. E isso seria algo completamente transformador. Como, por exemplo, a gente vai começar a ver da Meg contra o Negan, novamente, né? A posição deles ali é, de novo, essa posição de adversários. E sabe-se lá se a gente não vai ter uma passagem de tempo para a segunda temporada de Dead City. Sabe-se lá se o Negan já não vai estar estabelecido como esse grande líder ali, né, do que é representado como, querendo ou não, esse novo santuário que a dama quer criar em Manhattan. A gente vai ver a posição dos dois, Meg e Negan, muito parecido com o que a gente conheceu lá no começo, né, quando o Arco dos Salvadores realmente começou em The Walking Dead.
vai ser muito próximo, assim. Isso era algo que eu não gostaria que acontecesse. Eu gostaria muito mais que tivesse até uma mudança nesse perfil da Meg, né? Que a Meg se tornasse daqui a pouco, né? Para continuar essa jornada toda dos dois personagens, e que ela fosse daqui a pouco uma antagonista e o Negan continuasse sua jornada para ser, querendo ou não, né? Esse personagem com caminho para o lado do bem. Mas a série escolheu novamente esses caminhos, né? Os dois nessas posições opostas e muito próximas de algo que a gente já viu antes na história dos personagens, tá? Não adianta. Existe, né, aquilo que eu gostaria e existe o que realmente a série tá me mostrando. Então é isso que a série tá me mostrando ali com aquele final colocado, inclusive com a tela dividida, os dois personagens aparecendo ao mesmo tempo lá, né? Esse pensamento dos dois que sempre os divide e sempre os aproxima, sempre, querendo ou não, tem obstáculos e esses obstáculos são os mesmos que acabam os aproximando logo depois ali, né? Tudo isso, cara, o Herschel Jr. ele pode ter uma peça fundamental por causa dessa tua possível aproximação dele com a dama ali. Repetindo, é algo que eu gostaria muito de ver. Muito de ver. Ver esse lado realmente acontecendo. Outra coisa com o Herschel Jr., né, que tá muito sendo falado, inclusive pela própria Mari do Fox Dead, cara, ó, mais uma coisa, galera. Se tu é fã do universo do Walking Dead e tu não acompanha Fatos Dead, da Mari, tá? Que é tanto no Instagram quanto no Facebook, e do Gabriel Minato, do The Walkers Family, tanto né, no Facebook e no Instagram, para de perder tempo, acompanhe, porque assim, ó, esses dois são muito feras. Os dois são foda, tá? Pra falar o português claro, assim. A maneira como eles acompanham todo o universo, todas as novidades, sempre eles colocam tudo lá em primeira mão. Acompanhe o Fatos Dead, acompanhe o The Walkers Family também. A Mari do Fatos Dead, inclusive, colocou algo que o Herschel Jr., representado nesse final de Dead City, está muito próximo com a relação dos quadrinhos, no final do arco dos quadrinhos lá, a relação que o Herschel Jr. nos quadrinhos tinha com a Meg. E isso é algo que eu gosto até, porque não só por ser uma referência, mas por ser algo trabalhado lá, que leva o Herschel Jr. por um outro tipo de, querendo ou não, temperamento. E a gente vê que essa relação quebrada pode levar ainda para algo pior para essa questão de temperamento, como eu estava falando antes, a sua relação de proximidade com a dama dos porquês, né? Por que que ele tem aquele retrato do que aconteceu entre os dois lá, realmente nesse momento todo que a gente não vê apresentado na série, a gente não tem desenvolvimento claro, a gente só tem né, pistas e coisas subtendidas que pode ter acontecido. O que aconteceu realmente naquela questão do dedo para ele não contar para sua própria mãe a sua relação com o dedo, né? O que está acontecendo, cara? É assim, o Herschel Jr. ele pode ser essa peça realmente fundamental transformadora. Outra coisa, muito sendo teorizada, inclusive pela própria galera lá no nosso grupo do Telegram, sobre, daqui a pouco, um interesse amoroso, proximidade, Herschel Jr. com a Ginny. A Ginny é esse personagem ali que a gente entende o porquê dela existir, entende essa ligação dela com o Negan ali. Os dois estão juntos em Bricks. Por os dois estarem juntos em Bricks, por os dois terem uma idade muito próxima ali, aparentemente, pelo que a gente vê na série, daqui a pouco a escolha da série seja realmente aproximar-se dos personagens ali também. E daqui a pouco a gente vai ter um desenvolvimento de um casal novo dentro da série também, que é algo que pode também trazer, cara, novas possibilidades ali. Não é algo principal que eu gostaria de ver para o personagem do Herschel Jr. e nem para o personagem da Ginny, mas é que tá. As pistas, né, e como a gente entende já que os roteiros do nosso universo do Walking Dead funcionam, eles deixam também isso aberto com uma possibilidade da gente ter esses dois personagens tendo ali daqui a pouco, cara, um interesse amoroso e tendo uma relação e tudo mais, e isso também podendo ter né, novas tensões acontecendo ali, envolvendo os protagonistas ali, tanto o Meg quanto o Negan, por causa dos personagens podem daqui a pouco estar em perigo, daqui a pouco pode acontecer algo ainda maior. Né? Como o personagem do Herschel Jr. estava em perigo, ele é, novamente, a motivação para tudo que acontece em The Dead City. Então, galera, essas são as possibilidades que eu vejo para o personagem do Herschel Jr. Gosto de algumas outras não me interessam tanto, mas tomara que daí bate o ponto principal. Tomara que o personagem do Herschel Jr. ele tenha uma importância maior na segunda temporada do que ele teve na primeira temporada. E essa importância não é só algo a se buscar, não é algo a se salvar, não é um objetivo a se alcançar. É sim ter desenvolvimento realmente de personagem. Primeiro foco, a relação dele com a Meg. Essa relação ela tem que ser ainda mais explorada, porque o que foi explorado até agora e entrando muito fundo nesse momento do drama que está acontecendo entre os dois, já é muito interessante. Então isso pode trazer ainda mais. Lembrando sempre que, cara, o cerne principal de The Walking Dead, ele é um drama de sobrevivência. Esse é o cerne principal. Sempre foi, entendeu? Se tu pegar as primeiras temporadas de The Walking Dead, é isso que fixa muito
esse diferencial do porquê que The Walking Dead alcançou tanto sucesso e prendeu tantos espectadores e foi dando tanto interesse. Porque ele sempre foi um drama de sobrevivência dentro desse mundo completamente transformado por causa do apocalipse zumbi. Então, galera, tomara que Herschel Jr. tenha muitas coisas novas acontecendo a serem desenvolvidas nessa segunda temporada de The Dead City. E repetindo assim, ó, galera, não tem nenhuma previsão de, muito menos assim, ó, quando que eles vão gravar, muito menos de lançamento, tá? O lançamento é pior ainda. Por quê? Tá acontecendo ainda nos Estados Unidos toda a greve dos roteiristas e dos atores, ou seja, tá tudo parado, tá? Tudo completamente parado, seja questão de divulgação, seja questão de gravação. Tem algumas produções, inclusive independentes, que foram liberadas para serem gravadas nos Estados Unidos, mas isso com o aval completo do sindicato dos atores, e são produções independentes, não são produções de grande orçamento, ou seja, são aquelas produções que se não gravassem, eles iriam perder todo aquele mínimo de orçamento que eles tinham, né, por causa dessa paralisação por completo. Mas para grandes produções, como é uma produção da AMC, The Walking Dead City, segunda temporada, não tem nenhuma previsão, e isso só vai começar realmente a se tornar público pós o encerramento das greves. E quanto mais essas greves realmente demorarem a ter um fim, mais isso tudo vai perdurar para realmente a gente ter um vislumbre de quando que isso vai acontecer. Então é muito difícil a gente chutar 2024 para o lançamento da segunda temporada de Dead City. A gente sabe que tem que ter no mínimo um ano aí entre término de gravação para começo de exibição. Vai ser muito difícil, cara, muito difícil, assim. Inclusive eu vou fazer um vídeo que saiu já, né, uma apresentação para os acionistas da AMC, pelo novo CEO da AMC, ele falando justamente sobre isso, sobre o impacto das greves sobre o calendário The Walking Dead Universe para 2024, pós o lançamento de Rick e Michonne, tá? Eu sei já que não é mais título do Rick e Michonne, mas eu sempre acabo chamando Rick e Michonne. O que vai acontecer pós lá o lançamento da spin-off dos nossos dois queridos Rick Grimes e Michonne, certo, galera? Coloquem nos comentários, refletir de vocês para a segunda temporada de Dead City e o que vocês acham que vai acontecer com o personagem do Herschel Jr. também. Take 04, viva o sonho aqui!